Olá, meus amigos, tudo bem? Então, dando continuidade com a nossa disciplina Instrumentação do Ensino de Matemática 2, hoje vamos trabalhar atividade remota de ensino e aprendizagem, ou seja, como fazer um plano de aula remota. Ligando rapidamente aqui o nosso ponteiro, um minutinho. Pronto. Percebe-se, pessoal, que a estrutura do plano de aula remota é a mesma de um plano de aula presencial. Mas, no entanto, uma aula online, ela requer que o professor dedique toda a sua atenção na construção do conhecimento. Ou seja, o professor ele vai fazer a escolha do tema, ele tem que ter cuidado com os objetivos, os conteúdos que vão ser trabalhados, a duração da aula, quais recursos didáticos utilizados na aula, qual metodologia aplicada, que tipo de avaliação vamos trabalhar com nossos alunos e as referências que serão utilizadas no seu plano de aula. Tá aí, como fazer um plano de aula remota? Como já sabemos, a criatividade do professor e a metodologia por ele adotada são os grandes diferenciais desse tipo de ensino, pois costumam ter impacto direto no interesse do aluno em se manter atento e participativo. Vejamos como fazer um planejamento de aula remota. Primeiro item: defina o tema, os objetivos e os conteúdos da aula. Estabeleça a duração da sua aula. Escolha os recursos didáticos. Defina a metodologia a ser aplicada. Escolha o tipo de avaliação, considerando o contexto remoto. E as referências que serviram de fonte para o planejamento. Agora vamos trabalhar cada item desse. Vamos lá. Tema, objetivos e conteúdos da aula. Pessoal, o tema, os objetivos e os conteúdos são os 3 primeiros itens de um plano de aula. Seja ele um plano de aula presencial ou de um plano de aula remota. O tema. O tema, pessoal, é o objeto de estudo de uma aula e ele deve ser escolhido pelo professor com base no plano de ensino que é entregue lá no início do ano para os alunos. Por exemplo, foi entregue um plano de aula e aí nós vamos escolher um tema. Formas geométricas, então vamos guardar aí. Então, dentro de formas geométricas, podemos construir os nossos objetivos. Tá aí. Os objetivos consistem nas competências que o professor deseja que os alunos adquiram com a aula. Por exemplo, o tema que nós escolhemos não é formas geométricas. Então, um exemplo de objetivo. Poderíamos dizer assim, identificar diferentes formas geométricas. Outro exemplo de objetivo é desenhar determinadas formas geométricas. Então, isso aí são exemplos, né, de objetivos. Já os conteúdos, por sua vez, estão subordinados ao tema e aos objetivos da aula. Um tema, pessoal, está aqui, ó, um tema, ele pode ter vários conteúdos. E cada um desses conteúdos pode ter um objetivo diferente. O tema que escolhemos foi o quê? Foi formas geométricas. Então, dentro desse tema aqui, temos diversos conteúdos, como, por exemplo, podemos trabalhar quadrado, triângulo, retângulo e assim por diante. Feito isso, o professor ele tem que estabelecer a duração da sua aula. Então, ao estabelecer a duração da apresentação de um determinado conteúdo em uma aula, o professor ele deve considerar diversos fatores.
Um deles, o ano escolar. O tempo, pessoal, ele é necessário para a fixação do conteúdo por parte do aluno e até mesmo a rede de ensino particular ou pública, eles são fatores que podem impactar a duração de uma determinada aula. Nas aulas remotas, percebe-se que há uma necessidade extra que não se coloca nas aulas presenciais. Por exemplo, não convém, pessoal, que o professor realize aulas muito prolongadas, para que os nossos alunos eles não sejam obrigados a passar um tempo excessivo à frente de um computador ou até mesmo à frente do nosso celular, do seu celular, acompanhando uma aula com muitos minutos. Ok, pessoal? Outro ponto que deve ser tido em consideração é que quanto mais jovem a criança, menor o seu período máximo de atenção e concentração. O que eu estou querendo dizer com isso? Uma criança de 4 anos, certo? Percebe-se que para você manter a sua atenção, você vai utilizar o quê? Em torno de 8 a 12 minutos. Já para o aluno do ensino fundamental, certo? O foco ali, para você prender o foco do aluno, é entre torno de 16 a 24 minutos. Do ensino médio e do ensino superior, que já é um público um pouquinho parecido, ele fica entre 25 e 45 minutos uma aula. Sendo, pessoal, que se em uma aula presencial, a gente sabe que o professor ele pode contornar essa questão movimentando-se pela sala de aula, despertando assim a atenção do seu aluno. Sendo que isso, na aula remota, isso não é possível, certo? Então, muito cuidado na hora de elaborar a sua aula e ter muito cuidado com a duração dela, certo, pessoal? Outra coisa importante é a escolha dos recursos didáticos. Pessoal, nós já sabemos, os recursos didáticos, eles são os materiais que servem de suporte ao professor e auxiliam na construção do conhecimento. Nas aulas remotas, eles podem ser um grande aliado, especialmente no que diz respeito a estimular a motivação e a atenção dos nossos alunos. Por exemplo, aí alguns exemplos, de recursos didáticos usados em aulas remotas. Temos o computador, temos o celular, temos o tablet, temos a videoaula, temos livros digitais, apresentação em slides, aplicativos educacionais, softwares educacionais, programa de videochamadas que permita a realização de aulas em tempo real, compartilhamento de telas, gravação, entre outros. No caso aqui, você poderia estar utilizando o Google Meet. Canal em plataforma de compartilhamento de vídeos. O professor ele pode criar um canal específico para cada turma e compartilhar por lá vídeos gravados por ele, listas de exercícios, certo? Marcar reuniões. Nesse canal aqui de plataforma, como nós já sabemos, a nossa turma, certo? Essa plataforma utilizada é o Classroom. Outro recurso didático importante, certo? É a lista de transmissão em aplicativo de mensagens instantâneas. Ou seja, o professor ele pode estar criando um grupo de WhatsApp e por lá ele pode estar postando a sua aula, certo? O seu videozinho, ele pode estar postando a lista de exercício, como também pode estar tirando dúvidas. Outro recurso também muito utilizado, certo? São a página em rede social, ou seja, alguns professores optam por criar uma página, certo, para cada turma, para que lá o aluno, certo, ele possa interagir com os demais colegas e também com o seu professor. Metodologia. Pessoal,
muito cuidado. Aqui o professor tem que ter o máximo de cuidado para definir qual metodologia ela deve ser aplicada. Então vamos lá. A metodologia utilizada na aula remota, como estamos vendo aí, é o grande trunfo do professor. Essa etapa do plano pode ter impacto direto na motivação do aluno em se manter concentrado na aula, como também ela pode acabar, certo, desestimulando o nosso aluno. Então, muito cuidado na hora da escolha da metodologia que deve ser aplicada em sua aula. Uma dessas metodologias, certo, vale destacar a metodologia ativa. Quer dizer que a comunicação ela não fica centrada só no professor. Os alunos têm espaço para interagir, participar e protagonizar a construção do seu próprio conhecimento. Então, ao adotar essa abordagem, o professor ele pode estar reduzindo os riscos de os alunos começarem a dispersar a atenção e a se distrair com fatores externos presentes no ambiente onde se encontram. Como nós já sabemos, o nosso aluno ele está em casa às vezes e ele fica às vezes disperso. Às vezes ele perde um pouquinho do foco, às vezes ele sai para resolver alguma coisa, aí quando volta ele perde totalmente o contexto da aula, o assunto da aula. Tá aí, pessoal, alguns exemplos de metodologia ativa. Aqui vale destacar aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem entre pares, aprendizagem mão na massa, aula dialogada, estudo de caso, estudo do meio, gamificação ou ludicidade, sala de aula invertida. Então tá aí alguns exemplos de metodologia ativa. Avaliação. Pessoal, como escolher o tipo de avaliação considerando um contexto remoto? Pessoal, a avaliação é a etapa final do processo de aprendizado. Nessa fase, o professor ele pode avaliar a assimilação de determinado conteúdo por parte dos nossos alunos. Além disso, a avaliação também pode servir como um ponto de partida para o professor avaliar suas próprias ações e identificar eventuais pontos de sua abordagem que precisem ser alterados ou ajustados. Essa reflexão ajuda o professor a perceber o que pode ou não estar funcionando com um determinado grupo de alunos. Por exemplo, nas aulas remotas, o professor da educação infantil, do ensino fundamental e até mesmo do ensino médio, muitas vezes precisam contar com a colaboração dos pais e até mesmo outros responsáveis, pelo aluno, para concluir a avaliação. Por isso que muitas vezes o professor ele elabora aquele relatório, que aí através desse relatório ele consegue identificar aquele aluno que está entregando ou não as atividades. Aí ele repassa para a coordenação pedagógica da sua escola, para que ele possa estar entrando em contato com o responsável, para saber por qual motivo o determinado aluno não está fazendo ou entregando as atividades ou a avaliação. Por isso também a importância desse relatório. As referências. As referências são as fontes utilizadas pelo professor para elaborar seu plano de aula. É importante referir que, ainda que a aula seja remota, o professor não precisa recorrer apenas a recursos digitais para preparar suas aulas. Todo tipo de material que agrega valor é válido, dentre eles livros, enciclopédias e outros recursos
tradicionais. Pessoal, assim, encerramos a nossa aula de hoje. Obrigado e até a próxima.